Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu canal Matemática Sem Problema. Eu sou o professor Lúcio e estou aqui para dar sequência no nosso curso de análise combinatória. Nós vamos falar nessa aula de combinação simples. Na aula passada, se você não viu, o link vai aparecer na descrição desse vídeo, aula sobre arranjo, e aqui é aquele momento, em que o pessoal geralmente tem a grande dúvida na análise combinatória, definir uma situação se a gente utiliza o arranjo simples ou se nós utilizamos a combinação simples, tudo bem? Também, aquele momento para você pausar o vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, Se você gostou do que você está vendo, dê aquele like, deixa aquele seu like bacana pra gente, isso nos ajuda muito, a continuar esse projeto que está sendo feito com muito carinho para entregar a matemática com a melhor qualidade possível para você, beleza? Então, vem comigo, solta a vinheta. Pensei numa figura geométrica plana aí no pentágono para a gente fugir daquela situação de ter três pontos colineares, três pontos alinhados. Dei uma perguntinha bem clássica. Utilizando os 5 vértices de um pentágono qualquer, quantos triângulos a gente consegue formar? Quantos triângulos é possível formar com os vértices em um pentágono? Então vamos pensar primeiro no princípio fundamental de contagem, Vamos pensar o seguinte, princípio fundamental de contagem. O que eu quero fazer? Eu quero formar um triângulo. Para formar um triângulo eu preciso de quantos vértices? Eu preciso de 3 vértices. Disponível nós temos quanto? Nós temos 5, Então perceba que para escolher o primeiro vértice do triângulo, nós temos 5 possibilidades. Vamos supor que eu escolhi o vértice A. Escolhido o vértice A, para o segundo vértice do triângulo sobram quantas possibilidades? 4. Então eu tenho 4 possibilidades. E para selecionar o terceiro vértice do triângulo, dos 5, eu já selecionei 2, faltam 3. Eu tenho 3 opções para escolher o meu terceiro vértice, vezes 3. Então, o princípio fundamental de contagem me garante que o total de triângulos que eu faço num pentágono é 60. Só que daí na hora que você analisa, você pode pensar o seguinte, fala assim, peraí, professor, tem um equívoco. Não, a princípio tá tudo certo, não tá? Eu tenho aqui 5 vértices, para escolher o primeiro 5, 4, 3, fechei os 3 vértices do triângulo. Tem alguma coisa diferente a gente pensar? Se você quiser, pausa o vídeo nesse momento e dá uma pensadinha se essa situação aqui corresponde com o valor real. Agora, olha só, depois que você pausar, volta aqui, que tem uma situaçãozinha que não foi considerada, que é qual? Aula 23. Aula 23, aula de permutação, moçada, aula de permutação. E a aula 24, aula de permutação com elementos repetidos. Perceba o seguinte, eu não tenho repetição nos vértices, mas, olha só, vamos selecionar um triângulo aqui, Vamos supor aqui que eu selecionei o triângulo ABC. A princípio, 5 vezes 4, 20 vezes 3, a princípio dos 60 triângulos que eu formaria, vamos olhar para o triângulo ABC. O triângulo ABC, na hora que você faz a permutação entre os vértices, eu selecionei lá ABC. Se eu fizer ACB, a pergunta é, o triângulo ACB é um triângulo diferente do triângulo ABC? Não é. Então, a permutação entre os vértices que a gente escolheu não me dá um triângulo novo. E se você fizer todas as permutações possíveis, se eu fizer BAC, se eu fizer BCA, se eu fizer CAB e se eu fizer CBA, no caso, eu tenho 3 letras, aqui eu tenho todos os anagramas da palavra ABC. E perceba que esses 6 anagramas não constituem 6 triângulos diferentes. O triângulo ABC, o triângulo ACB, BAC, CBA são todos os mesmos, tudo representa um triângulo só. Então, de maneira intuitiva, a gente pode pensar
na seguinte situação, moçada. Eu tenho um total de 60 triângulos, porém, na hora que eu fixo um triângulo, na hora que eu escolho 3 vértices e faço todas as permutações possíveis, eu estou dizendo que a cada 6 triângulos que eu tenho nesse conjunto, eu conto um só. Então o que nós fazemos? Nós dividimos esse resultado pela permutação das 3 escolhas. Então o que nós fizemos? Nós fizemos o princípio fundamental de contagem, mas você viu na aula 25, que quando nós temos o princípio fundamental de contagem aqui para elementos seguidos, elementos distintos, né? Quando você quer fazer um agrupamento, você tem 5 elementos para escolher 3 e a ordem é relevante, o que você está fazendo? Você está fazendo um arranjo. Então perceba que eu tenho em cima um arranjo de 5 elementos para escolher 3 e esse arranjo eu fui forçado a dividir pela permutação dos elementos que eu escolhi. Então quando eu divido um arranjo por uma permutação, nós estamos trabalhando com essa entidade da aula de hoje, que é a chamada combinação de 5 elementos para selecionar 3. Então perceba que o total aqui, se você fizer 60 dividido por 6, você consegue quantos? Você consegue 10 triângulos. Então, moçada, sabendo disso, vai aparecer para você do ladinho agora, a formulazinha é a definição do que é combinação. Então, se você tem um conjunto com N elementos distintos e você quer formar um grupo com P elementos distintos, só que olha só, compare depois com a definição de arranjo. O arranjo você quer ordenar os P elementos. Aqui não, você quer formar só formar grupo com P elementos. Então, nesse caso, a ordem é irrelevante, né? Não importa a ordem dos elementos. Na hora que você faz a escolha dos elementos e faz a permutação entre elas, você não tem um resultado novo. Então, está aqui para você a combinação de NPAP. E aqui nós temos 3 maneiras de escrever. E uma delas, eu vou destacar ali daqui a pouco, é o número binomial, que é a célulazinha importante e que faz a construção do triângulo de Pascal e do nosso bom e velho binômio de Newton, beleza? Então não saia daí que nós vamos resolver 2 exercíciozinhos envolvendo o conceito de combinação, beleza? Solta a vinheta! O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Então olha só, pessoal, a formulazinha que você acabou de ver, né? Aquelas 3 notações possíveis. Em particular, eu gosto dessa central aqui, eu utilizo mais essa central. E essa aqui, é a representação que nós utilizamos lá em número binomial, né? Combinação de NPAP, a célulazinha lá do triângulo de Pascal. Então, nesse exercício, o que nós temos que fazer? Nós temos que formar uma comissão. Extremamente importante você verificar que nessa comissão não está sendo atribuído o cargo. Se não está sendo atribuído o cargo, na hora que você faz a sua escolha e permuta os elementos, você não obtém um resultado novo. Se você não obtém um resultado novo, você está fazendo o quê? Uma combinação com os elementos, né? Então, nesse exemplo, deixa eu pegar aqui a canetinha azul, o que nós temos? Nós temos que escolher capitão, então vou colocar aqui, cap, né? Nós temos um capitão, que escolher uma comissão com um capitão. Daí nós temos que escolher tenente. Tenente, nós temos que escolher 2 tenentes. E nós temos que escolher também um sargento. E o sargento aqui nós temos que escolher 2. Então nós temos que formar uma comissão com 5 pessoas. Essas 5 pessoas, um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Agora, qual é a quantidade de pessoas que nós temos disponível para escolher? Aqui nós temos essa comitiva formada por 3 capitães, então disponível. Nós temos 3 capitães, deixa eu dar uma coladinha ali, quanto 5 tenentes
e, se eu não me engano, sete sargentos. Isso aí. Então, ó, aqui nós temos, dos 3 capitães nós temos que escolher 1, dos 5 tenentes nós temos que escolher 2 e dos 7 sargentos nós temos que escolher 2. Então perceba que na hora que você faz a escolha dos 5 elementos, não está sendo dado cargo. Eu não estou querendo dizer que eu escolhi o capitão é quem vai mandar na comitiva. Você vai ter uma comitiva com 5 pessoas. Não está falando que o primeiro escolhido vai ser o presidente, o segundo vai ser o vice-presidente e assim sucessivamente. Eu tenho que fazer 5 escolhas. Então, ó, o total de maneiras, deixa eu pegar aqui um roxito, olha só, o total de maneiras é, primeiro, para escolher os capitães, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma combinação de 3 capitães disponíveis para selecionar um. E, princípio multiplicativo, eu tenho que escolher 2 tenentes. Então eu tenho uma combinação de 5 tenentes para selecionar 2. E eu tenho uma combinação de 7 sargentos para selecionar 2, né? Então aqui nós temos a combinação. O que você tem que entender na hora que você estiver estudando? Eu estou dizendo que eu tenho 5 elementos, ó, esse símbolo me diz que eu tenho 5 elementos disponíveis. Desses 5 elementos disponíveis eu tenho que selecionar 2. Então eu tenho 5, ele está perguntando para você quantas duplas você forma. Só que na hora que você seleciona a dupla e permuta os 2, essa dupla que você escolheu, você não obtém um resultado novo. Então a dupla AB não é diferente da dupla BA. A permutação não me dá um caso novo. Por isso que nós estamos fazendo uma combinação. Então aqui, ó, aplicando aquela relaçãozinha lá, ó, combinação de NPAP, isso aqui é o fatorial do 3, dividido pelo fatorial do 1, cuidado aqui, multiplicado pelo fatorial da diferença, 2, vezes fatorial do 5, dividido pelo fatorial do 2, vezes o fatorial da diferença, 5 menos 2, 3. E aqui eu tenho o fatorial do 7, dividido pelo fatorial do 2, vezes o fatorial da diferença, 5. Perceba que eu posso simplificar aqui, ó, mas vamos fazer bonitinho. Vamos fazer aqui, ó. O total de valores vai ser 3 desenvolve até o 2, então aqui vai ficar 3. Lembra lá, ó, diretão, nós já fizemos isso aí em aulas passadas, ó. O 3 eu vou desenvolver até o 2, então o 2 fatorial que aparecer em cima simplificou com o de baixo. Aqui é a mesma coisa, ó, vai ficar dividido por 1 fatorial, fica dividido por 1. Vou colocar aqui, mas a gente sabe que não precisa, né? Vezes, o 5 desenvolve até o 3, então vai ficar 5 vezes 4, o 3 fatorial sumiu. Sobrou 2 fatorial no denominador. Então, dividido por 2. E aqui, o 7 vai até o 5. Simplifica, vai ficar 7 vezes 6, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é quanto? 2. Então, qual que é o total aqui, ó? Ajuda o Tata. 3 vezes 20 dividido por 2, 10, vezes 42 dividido por 2, 21. Qual é o total aqui? O total vai ser 30 vezes 21, 630 maneiras distintas. Aqui vale uma OBS, que é a seguinte. Quando nós começamos a falar da teoria de combinação, lembra que eu falei para você, ó, quando a gente foi fazer o exercício do triângulo, a gente começou a fazer o exercício utilizando o princípio fundamental de contagem, não foi? Só que daí nós percebemos que permutar os 3 vértices do triângulo não me dá um resultado novo. Daí nós dividimos pela permutação dos 3, né? Se você se sentir confortável e quiser pular a parte de utilizar o formulário, pode, ó. Por exemplo, ó, eu vou escolher fazer a combinação de 7 para escolher 2. O que você tem que entender disso aqui, ó? Combinação de 7 para escolher 2. Você tem que entender o seguinte, eu tenho 7 elementos disponíveis. Quantos elementos eu quero escolher? 2. Então, para escolher o primeiro, quantas possibilidades você tem? 7.
vezes. Para escolher o segundo, quantas possibilidades você tem? 6. Parou aqui. Você já fez as suas duas escolhas. Porém, como nós estamos trabalhando com uma combinação, permutar essas duas escolhas não vai me dar um resultado diferente. Então, automaticamente, eu divido isso aqui pela permutação dos 2. Permutação de 2, 2 fatorial. Ó. 42 dividido por 2, pode ver. Bonitinho, vai dar quanto? Ó? 21. O mesmo resultado aqui. Então, é legal você também ter essa manhãzinha aqui debaixo da manga, beleza? Então, fique aí e vamos lá resolver o exemplo 2. Disse que um inteiro positivo com 2 ou mais algarismos é crescente se cada um desses algarismos, a partir do segundo, for maior que o algarismo que o precede. Por exemplo, o número 134.789 é crescente, enquanto o número 2435 não é crescente. Portanto, o número de inteiros positivos crescentes com 5 algarismos é igual a... Então, olha só, moçada, esse exercíciozinho é bem bacana porque possivelmente a maioria da moçada vai tentar fazer caso a caso. Então o cara vai começar lá, se começar com 1, o próximo algarismo pode ser 2, ou 3, ou 4, ou 5. Ele vai ficar fazendo as possibilidades. Dá para tentar fazer assim? Dá. Talvez você comece hoje e não termine nunca mais. Mas dá para fazer. É uma possibilidade, tudo bem? Só que nesse caso, ó, seria bacana você pensar na seguinte situação. O que ele quer? Ele quer algarismos, ele quer número crescente, ou seja, o algarismo que vem a seguir, o algarismo que está mais à direita, tem que ser maior do que o algarismo anterior. Então você já percebe o seguinte, dos 10 algarismos que nós temos disponível para fazer o nosso sistema de numeração, quem que nós não vamos poder utilizar em hipótese alguma? O 0. Porque, primeiro, se começar com 0, vamos escrever aqui, ó. Se o número começa com 0, por exemplo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Ó, ele tem 5 algarismos e é crescente. 5 algarismos e é crescente. Ele é crescente, mas ele não tem 5 algarismos. Por quê? Porque inicia com 0. E se inicia com 0, não é algarismo significativo, ele vai ter apenas quanto? 4 algarismos. Não satisfaz a condição que foi dito no enunciado. Bem? E perceba que o 0 não vai poder ocupar nenhuma das outras posições, porque se o 0 estiver na segunda posição, automaticamente o número que está na primeira já é maior que o 0. Beleza? Então nós temos, dos 10 algarismos, nós só podemos utilizar 9. Nós podemos utilizar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora nós temos que formar um número crescente, e aqui que vem a parte bacana. Eu quero formar um número crescente com quantos algarismos? 5. Então, ó, quantos números com 5 algarismos nós formamos? Lembra lá do princípio fundamental de contagem? Para escolher o primeiro, você tem quantas possibilidades? 9, 8, 7. A gente forma uma gama grande de números com 5 algarismos distintos. Só que perceba, ó, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar aqui o número 12.345. Se eu quiser saber todos os números formados com 1, 2, 3, 4 e 5, basta fazer o quê? Permutar. Então se eu fosse fazer, ó, 1, 2, 3, 5, 4. E por aí vai até chegar no maior deles, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Quantos números nós temos no total aqui, ó? No total, nós temos uma permutação dos 5 números que vai dar 120. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você ainda não assistiu a aula de fatorial, então o link vai estar na descrição do vídeo aí, ó. Então assista, volte essa aula para você entender esse passo aqui. E o 5 fatorial, ele é 120. Então, ó, pense o seguinte, sempre que eu selecionar 5 algarismos quaisquer desses 9 aqui, ó, dos 9, eu selecionar 5, eu vou conseguir formar quantos? 120 números. Só que aqui que vem a manha da ariranha. Olha só, desses 120 números, perceba
que apenas um deles está em ordem crescente, com certeza absoluta. Ou seja, eu fiz 5 dos 120, eu permutei os 5 dos 120, vale um só. Então, ó, se nós utilizarmos essa ideia do desprezo da ordem, se da casa 120 eu divido pela permutação dos 5, quantos números crescentes nós temos? Olha só que bonito. Vamos fazer aqui do ladinho, ó. Para chegar nesse resultado, basta nós fazermos o quê? Uma combinação de 9 para escolher 5. E a combinação de 9 para escolher 5, você pode fazer daquele jeito que eu falei para você, ó, utilizando o princípio fundamental de contagem. Para escolher o primeiro, 9, o segundo, 8, 7, 6, 5. Fiz as 5 escolhas. Pega esse resultado, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 e divide pela permutação das 5 escolhas. Ou aplica a formulazinha, né? Então isso aqui vai ser o quê? Fatorial do 9 dividido pelo fatorial do 5 vezes o fatorial do 9 menos 5, fatorial do 4. O que a gente faz agora? Desenvolve o 9 até chegar no 5, combinação de 9 e 5 a 5, então aqui de maneira direta, ó. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. O 5 fatorial que aparecer no numerador, já simplifiquei com 5 fatorial aqui, ó. Dividido por 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos ver o que dá para simplificar? 4 vezes 2, ó, 4 vezes 2 é 8. Dá para simplificar tranquilamente com o número 8. O que mais que a gente pode simplificar ali, ó? Deixa eu pegar o pretinho, o verdito aqui, ó. Eu tenho... Ui, caiu! Olha só. Eu tenho aqui, ó, o número 3, que dá para simplificar com 6, ó. Aqui fica 2. Então, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, 9 vezes 7, 63. 63 vezes 2, 126. Então, a combinação de 9 para escolher 5 dá 126. Então, formando números com algarismos distintos, no caso crescentes, nós conseguimos quantos no total? 126. Exercíciozinho muito bacana esse aí. Então, ó, printa bonitinho aí, né? Siga a gente nas redes sociais e tamo junto, moçada. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Não perca mais tempo, siga a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, tá aparecendo aqui para você agora. Toda semana, ativa o sininho, ele recebe a notificação, avisa você. Se inscreve no canal. Se inscreva no canal, faça a inscrição no canal e não esquece, com essa dupla aqui, a matemática não é um problema.